às vezes eu cito muitos versos e muitas vezes as pessoas não guardam. Então, para deixar mais claro isso, essa mensagem, eu quero mostrar quem é Mamon. Aqui está o Deus de muitos locais. Jesus diz, não poder servir a Deus e a Mamon. Esse aqui é uma representação de um artista, claro, ninguém teve uma revelação sobre isso, mas uma proposta de um artista. Esse aqui é o Deus de muitos locais. Esse é Mamon. Mamon é o representante, ali nos 7 pecados capitais, do terceiro pecado, a ganância ou a avareza. Na tradição cristã, aqui não é uma revelação bíblica, então eu ponho entre parênteses, porque isso não há uma certeza de uma verdade, mas alguns cristãos do passado dizem que Mamon é um dos 7 príncipes do inferno. Então, que as pessoas buscam e servem e seguem e ouvem mensagens, ouvem desse príncipe do inferno chamado Mamon. Sua aparência está aqui. De novo, estou colocando isso em parênteses, porque é da tradição cristã. É uma imaginação, não sei se foi uma revelação correta ou não de uma pessoa, mas isso não está nas Escrituras. Mas o que foi colocado na tradição é que ele tem uma aparência de um nobre, ele está de terno, mas uma aparência deformada. Ele carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter as suas almas. Acho que todo mundo já viu isso em filmes ou em desenhos, onde o diabo tenta comprar a alma da pessoa. A pessoa está com uma grande angústia, um grande desejo, aí vem o diabo, olha, eu proponho, eu te dou isso que você quer, desde que você me venda a sua alma. Então, esse que compra a alma das pessoas é Mamon. Então, está aqui. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E onde se prega dinheiro, 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 só se fala sobre isso. E Jesus deixa claro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, é esse aqui que é o Deus de alguns desses lugares. Então, por isso que eu estou deixando claro que isso não é brincadeira. Isso tem efeitos espirituais enormes e devastadores. Jesus deixa claro. É onde está o que a pessoa chama de tesouro, é o coração dela. O coração dela é dinheiro. Depois ele fala, não podeis servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou ao dinheiro. Então, o coração dela é aquilo, o Deus dela é aquilo, e Jesus diz que quem vive assim, com essa mentalidade, é um pagão. As 3 coisas mais graves do ser humano, mais importantes do ser humano, estão definidas aí. O coração dela é dinheiro, o Deus dela é dinheiro, e a natureza dela é de um pagão. Então veja que isso não é um detalhe, que isso não é uma coisa de uma importância relativa. Não, isso aqui é crucial. Você não pode servir a 2 senhores. E há pessoas que ainda querem que a gente respeite locais que preguem esse camarada aqui. Não dá. Não dá, que é isso. Um dos 7 príncipes do inferno que influencia, que estimula as mensagens que há por aí. Quem é que usa dinheiro para conquistar pessoas? Lá na tentação no deserto, o que o diabo diz para Jesus? Tudo isso, toda essa riqueza eu te darei se você prostrado me adorares. Então, essa metodologia, essa forma de atrair seguidores, de angariar pessoas, oferecendo dinheiro para que a pessoa venha, esse é o método de Satanás, de Lúcifer. Ele diz, tudo isso eu te dou, é a mensagem de muitos locais, tudo isso aqui você vai ganhar, se você vir aqui se prostrar e adorar. Essa metodologia não é de Deus, não é de Jesus. Jesus nunca tentou trazer uma pessoa dessa forma. Quem faz isso é Satanás e é Mamon. Ele oferece os sacos de ouro, venham, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Já Jesus, o que ele fala? Não façam da casa do meu Deus lugar de negócio. Se é um lugar de dinheiro, de finanças, de negócio, não façam disso a casa do meu Pai. Trazer alguns casos reais, para vocês verem que é Mamon que está em alguns locais. Tem uma igreja que eu ouvi falar que fizeram um grande boneco chamado Golias. Para você ter a vitória na sua vida, você tinha que jogar uma pedra no Golias e derrubar o boneco. Quem derrubasse o boneco é porque a vitória estava garantida. Obviamente, para você jogar essa pedra, você tinha que pagar. E se você jogasse a pedra e o boneco não caísse, você tinha que comprar outra pedra até que
conseguisse derrubar. Olha o nível que caiu em alguns lugares. Ainda pessoas chamam isso de igreja. Em Cabo Verde, que uma vez eu fui numa missão pelo Banco Central, fazendo um trabalho pelo governo brasileiro, um acordo entre a Embaixada Brasileira e a Embaixada de Cabo Verde, conversando com uma das pessoas lá, depois ele se identificou, pessoa de Cabo Verde, se identificou como cristão, conversando com ele, ele falou, olha, eu era da igreja X, saí de lá, porque eles estavam cobrando dinheiro para as pessoas participarem da ceia. Só participavam da ceia quem pagasse a entrada, a quantia para participar da ceia do Senhor. Há locais, queridos, que as filas são conforme as ofertas. Quem paga R$100 tem a fila dos... Quem paga R$50 está aqui a fila, R$100 aqui, R$500 aqui, R$1.000 aqui. Então, para constranger a pessoa a não ficar na fila dos que, entre aspas, têm menos fé, que é os que dão menos, né? Os testemunhos desses locais eu tinha um carro, aceitei Jesus, agora tenho 2. E as pregações são no estilo, Jesus transforma água em vinho, então ele vai transformar o seu dinheiro em mais dinheiro, etc. Já um pastor, aí eu ponho o contraponto, um pastor chamado Jesus, ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E, ali com Pedro, tinham que pagar um imposto, não tinha um centavo furado no bolso. Falou, Pedro, vá, joga ali uma isca no mar, você vai pegar um peixe. Abra a boca do peixe e ali vai ter 2 moedas, paga o seu imposto e pague o meu. Por quê? Porque não tinham posses. E mesmo assim, o nosso Senhor, não tendo onde reclinar a cabeça e precisando pescar para pagar o seu imposto, diz que ele tinha vida e vida em abundância. Porque a vida não estava associada, o tesouro não estava associado, o coração não estava associado a riquezas, mas a uma vida. Vida em abundância é o que em abundância? É riqueza em abundância? Não, é vida em abundância. Quem tem vida, quem está pleno, quem tem essa pujança e essa vibração no coração de estar com Deus e de servir a eternidade. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, ao entrar no templo, encontraram uma pessoa que estava enferma, estava paralítica, e ele diz, nós não temos prata e não temos ouro, nós não temos. Não temos isso nem para nós, nem para te dar. E o Evangelho não tem isso para te dar. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, lhe damos. Levanta-te e anda. Então o Evangelho não tem isso para dar. Deus pode, na sua misericórdia, nos ajudar e ajuda imensamente. Mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é dar a você um novo coração. É fazer você nascer de novo e esquecer as coisas que para trás ficam e viver em novidade de vida. Novidade de vida. Agora, a pregação hoje, mamão, é grana, grana, grana. Só que para disfarçar, porque se falasse assim, ia ficar uma coisa muito na cara, muito chocante, o que as pessoas fizeram? Criaram um nome espiritual. Claro, não criaram, pegaram das escrituras. Falam bênçãos. Não fala bênção, 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 parece que é uma coisa espiritual. Mas traduzindo, o que é? É grana, grana, grana. Cascalho, dinheiro, dólar. Mas usam um termo que a Bíblia cita, que não se refere apenas a dinheiro, refere a tudo, a vida da pessoa como um todo, e que também não é o foco do Evangelho, para trazer esse tipo de mensagem. Eu desafio, queridos, qualquer um. Leia as 3 cartas de João, 3 cartas. Qual fala de dinheiro? Nenhuma. 0. Leia a carta de Tiago, só fala contra. De Timóteo, só contra. O de apóstolo Paulo a Timóteo. As cartas de Pedro, não fala nada. Mas o recurso que utilizam é escapar do Novo Testamento, que ir para o Novo Testamento é fria, e vão para o Antigo Testamento, pegam a vida de alguns ricaços, que há lá, um ou outro, e cria-se uma teologia baseada nesses poucos ricaços, e não nos outros que tiveram uma vida dura. E gostam, por exemplo, de citar José. José, se bem se lembram, ele se tornou o segundo no Egito. O segundo homem mais poderoso da terra foi José, filho de Jacó. Depois ele trouxe os seus irmãos e o seu pai para o Egito, e só depois veio Moisés para libertá-los do Egito. Então José
é muitas vezes um grande exemplo nesses locais, porque ele se tornou o segundo homem mais poderoso na terra. Só que a mensagem de José, queridos, não é essa. A mensagem de José é dos anos anteriores. Quem é que, baseado nas pregações, nas mensagens que tem hoje, conseguiria suportar, eu não sei exatamente quantos anos José ficou em situação difícil, mas quem é que com as mensagens, com o ensino de hoje, a fundamentação de hoje, a mentalidade de hoje, suportaria, digamos, eu não sei quantos anos, 30 anos que José passou, sob escravidão, estou falando escravidão, e numa prisão por uma acusação falsa? Será que uma pessoa vivendo sob escravidão e depois na masmorra, e isso não é por 1 mês, 2 meses, que eles imaginam 30 anos você ficar numa prisão fétida. Eu estou falando de 30 anos. Eu estou vivo há 37. José passou uns 30 anos da sua melhor idade numa masmorra fétida sob uma acusação falsa. Quando ele foi um exemplo de integridade, ele foi jogado numa masmorra. E o ensino que essa igreja propõe, queridos, é criar pessoas tão fiéis a Deus, que entenderam tanto Cristo, entenderam tanto a vida eterna, que estejam com essa força, com essa disposição de aguentar o que for, as perdas que forem, para continuar com o coração íntegro, com a alma fiel, e jamais negociando os valores e princípios que ela se comprometeu. Jamais. Mas José, depois ele foi liberto e se tornou o segundo do Egito. Sim, e se ele não tivesse se tornado nada disso? Mudaria o testemunho dele? Você acha que José seguiu e obedeceu a Deus e ao Deus dos seus pais, porque ele achava que um dia Deus daria tudo para ele? Não, ele seguiu por mera e única fidelidade, por compromisso e por princípio. Eu não negocio, não vendo, não troco, jamais abandonarei meu Deus, independente do resultado. E é isso que os amigos de Daniel fizeram, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei da Babilônia disse: vocês agora vão se prostrar, negar o seu Deus e me adorar. E vão servir a essa religião babilônica aqui, que propõe diversas coisas horríveis. Vocês vão seguir isso. E o que Sadraque, Mesaque e Abidnego disse ao homem mais poderoso da terra? Nabucodonosor, um dos maiores da história humana. Eles, na cara desse imperador, disse: você nos jogue na fornalha de fogo ardente. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, saiba disso, ó rei, nós não nos prostraremos e não negociaremos o nosso Deus. Deus pode livrar? Pode. E se não livrar? Se não livrar, então eu não quero. Esse não é o ensino das Escrituras. É não negociar valores. É o que nós cantamos. Se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. É uma frase que hoje precisa ser ensinada. Deus é Deus. Mas isso. Não, queridos. Deus é Deus. Acabou, ponto. Outras coisas não interferem nessa realidade, nesse fato. Deus é Deus. Imagine se o plano de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, fosse o plano que Deus teve para Paulo. Lá em Atos capítulo 9, verso 16, falando para Ananias, que foi enviado para curar Paulo, para pregar para Paulo e batizar Paulo. Deus disse para Ananias, quando Ananias disse: mas Senhor, ele é um perseguidor, ele é um homem mau, ele é um homem perverso. E Deus diz a Ananias: vá lá, porque eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E esse era o propósito de Deus para Paulo.